Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Querido irmão, querida irmã, pegue a sua Bíblia agora, por favor, abra no livro de Esdras, no capítulo de número 7. Deixa aberto aí para a gente pensar um pouco nesse texto da Bíblia Sagrada. Esdras, capítulo número 7. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraía, filho de Sarão, o sumo sacerdote, este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, guarde isto, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, guarde isto, no 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do 1º mês, guarde isto, partiu de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Guarde este versículo, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, bem sim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente. Observe que essa expressão se repete espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazer do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça, até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal, à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois, preste atenção nisso, para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, de todos que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direito, nem imposto, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem a lei de teu Deus, e aos que não sabem, que eles façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Muito bem. Eu pensando sobre o que poderíamos aprender na Bíblia hoje, os meus olhos se voltaram para 2 árvorezinhas dessas que tem lá em casa, uma minha e outra da minha esposa. Nós já contribuímos e recebemos o primeiro fruto. E eu cheguei perto e olhei para esse fruto. E o fruto inicial dessa árvore, está escrito aqui, chama-se disposição. Disposição. E sabe, naquela hora Deus chamou a minha atenção e disse: é sobre isso que você precisa falar. Falar sobre disposição, algo que em particular eu nunca havia assim mais diretamente ministrado.
sobre isso. E eu fui pensar um pouco na Bíblia, irmãos, e pesquisar algumas coisas. E esse texto de Esdras chamou a minha atenção. Porque no capítulo 7 de Esdras, no versículo de número 10, está escrito exatamente isso. Porque Esdras tinha disposto o coração. Achei tão bonito, achei tão interessante. Nós podemos ler exatamente a palavra que é a palavra que está no fruto. Esdras tinha disposição, ele dispôs o seu coração. Sabe, queridos, disposição é algo indispensável em qualquer empreitada que nós fizermos. Se nós não tivéssemos disposição, meus irmãos, quando nós começamos aqui nesse lugar, éramos bem menor, não tínhamos nada, nossa secretaria era embaixo de uma árvore, uma mesa pequena, nosso pastor Jonathan atendia numa cadeira mesmo, porque não tinha gabinete, e nós começamos assim, pastor Jonathan acreditou nisso, dispôs coração, fé, nós juntamente com ele, e nós viemos ano após ano, vendo Deus operar e crescemos, construímos tudo que construímos, adquirimos mais 2 terrenos, e também vimos o povo prosperar, irmãos. Começamos aqui, os carros que o pessoal tinha não enchiam esse primeiro terreno, hoje são 3 terrenos com veículos, Deus deu a muitos aqui, carro, Deus deu casa, sim. Eu não estou falando de bens materiais por bens materiais. Eu estou falando de resultado de disposição de coração. Mas eu quero dizer que, acima de tudo, Deus trouxe o mais importante, que chama-se salvação de almas. Salvação de almas. E muitas almas foram salvas neste lugar. De maneira que crescemos. Vidas foram curadas. Eu conheço pessoas que foram curadas de câncer. Mulheres curadas de câncer na mama neste lugar. E eu sei que elas podem testificar. Eu conheço mulheres estéreis que não tinham filhos e que Deus curou nesse lugar. Eu visitei, por exemplo, agora lá em Recife e fui ver justamente com um casal que ela foi curada aqui. Não podiam ter filhos e o Senhor os curou. E lhe deu 2 filhos, 3 filhos na verdade. Irmãos, olhem para mim, Deus tem feito coisas grandiosas. A partir do momento em que o cristão dispõe o seu coração, em que nós dispomos o nosso coração para Deus, Deus começa a operar. Então, irmãos, olhem para mim, esse era um tempo difícil. Esse era um tempo em que o povo de Israel havia sido saqueado pelo povo babilônico. A nação babilônica, a poderosa nação babilônica, invadiu Jerusalém, invadiu a nação israelita e levou cativo o povo de Israel. E eles estavam cativos, serviam a um povo que não era o seu povo, conviviam com deuses que não eram o seu Deus. E sabe por que isso aconteceu? Olhe para mim, por favor. Exatamente porque eles se esqueceram de Deus. Exatamente porque eles desprezaram a casa de Deus. Inclusive o primeiro templo, ele foi totalmente destruído. Quando o povo se esquece de Deus, irmãos, olhem para mim, quando nós nos esquecemos do que Deus fez, irmãos, isso é muito perigoso para nós. Israel se afasta de Deus. O povo de Deus, chamado para amar a Deus, para servir a Deus, se esqueceu de Deus. E Deus, então, os deixa à mercê dos seus adversários. E os adversários invadem, destroem a cidade, tocam fogo nas suas portas, derrubam os seus muros, acabam com o templo, e eles passam anos e anos e anos servindo a um povo estranho. Um dia Deus resolve libertá-los. E Deus envia o outro império, o Império Persa, que vem sobre o Império Babilônico, ganha a guerra, e agora, depois de algum tempo, o rei da Pérsia resolve liberá-los, para que eles pudessem voltar à sua terra, e até reconstruir o seu templo. Eles iriam começar uma nova história. Eles não tinham ainda o que tinham no passado. Era um tempo de dificuldades, inclusive financeiras, emocionais. Era um tempo, meus amados irmãos, de dificuldade de futuro, olhar o futuro e saber que começariam do zero novamente. Não era tão simples. Mas Deus, diz a palavra do Senhor, coloca no coração de Esdras, porque Esdras dispõe o seu coração para fazer algo para Deus. Irmãos, olhem para mim aqui, Deus não operará em nosso meio se nós não dispusermos o nosso coração para Ele. Amigo, amiga que aqui está,
Deus não entrará na tua vida se você não dispuser o coração para Ele. Você que me assiste pelas redes sociais, não adianta você querer dizer que você tem Deus na sua vida, se você não dispor o seu coração para Ele, para que Ele entre, faça morada, e os seus atos, as suas atitudes, possam ser atitudes como as de Deus. Uma coisa é dizer que tem Deus, outra coisa é se dispor para Deus. E tem muita gente dizendo, eu tenho Deus, mas não te dispõe para nada. E o que é pior, tem gente dentro da igreja, dizendo que tem Deus, sem se dispor para Deus. Sabe, querido, deixa eu pensar um pouquinho com você então, sobre disposição, sobre o que nós podemos aprender com isso. E sabe, eu queria começar lhe dizendo que disposição muitas vezes é gerada pela motivação. Mas sabe, existem pessoas que infelizmente têm motivações erradas. Esdras tinha motivação de animar o povo, de fortalecer o povo, de ensinar o povo, de cada vez mais ajudar o povo de Deus a retornar para Deus. Mas existem pessoas que às vezes são movidas por motivações erradas. E eu quero começar exatamente por elas. Por exemplo, existe os que se dispõem muitas vezes pela onda do momento. Nós vamos entender uma coisa, queridos. Nós não podemos ser motivados pela onda do momento. Vamos construir o templo da família. Meu Deus, estou aí, estou nessa e tal, e não fazer nada. Ou fazer as coisas pela metade, ou achar que nós temos que ficar quietos, calados no canto, apenas gritando, oba, oba, vamos lá, estamos juntos. O Espírito de Deus está neste negócio. A casa não é para mim, não é para você. A casa é para o general dos generais, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o grande eu sou, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Glória seja, portanto, dada ao seu santo nome. Como tem gente que é preciso passar pela prova. Como tem gente que escuta a voz de Deus e sai fazendo coisas exatamente ao contrário. Como tem gente que luta contra a vontade de Deus. E são pessoas que ouvem a palavra de Deus, são pessoas que veem sinais de Deus, são pessoas que sabem do amor de Deus e ainda assim insistem em fazer as coisas como querem, em não cumprir a perfeita vontade de Deus, não se sentem motivados. Nós não estamos querendo construir templo, irmãos, para estabelecer o nome de ninguém. Sim, somos nós o povo que Deus levantou, mas nós queremos construir um templo para que haja mais salvação de alma, espaço maior para pessoas. Quantos creem que nós vamos encher esse templo com almas salvas? Levanta a tua mão e dá um aplauso ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Quantas pessoas têm que chegar no final da prova, rapaz? Próximas da morte, para dizer, Senhor, agora eu vou botar o que eu paguei, irmão, olha para mim. Não é necessário que nada disso aconteça. Sabe, irmãos, a gente não conhece o dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. Jonas faz todos os seus projetos e diz, eu vou chegar em outra cidade, vou chegar tranquilo e lá eu vou fazer o que eu quero. Só que se depara com uma grande tempestade, um grande temporal e depois com um grande peixe. Nós não podemos, irmãos, temos que entender uma coisa. Nós precisamos colocar na nossa mente, queridos irmãos, que nós temos uma motivação correta para nos movermos. Construir uma casa para Deus, um templo para o Senhor. Isso não pode ser diferente. Não pode nosso coração ficar duvidando. Não pode nosso coração querer correr e fazer coisas diferentes. Não pode nosso coração querer fugir. Tem gente que sai da congregação numa época como essa, rapaz. E eu não sei não, eu vou dizer para você, Deus vai te alcançar onde tu fores, porque se é para tu, escolhido e escolhida, para fazer a obra do Senhor nesse lugar, Deus vai te alcançar onde tu fores, Ele vai falar contigo e mostrar verdadeiramente o lugar que tu precisas estar. Existem os que se dispõem pela recompensa, pela fama, pela honra. Lembra Gideão? 32 mil, é a batalha, é o exército do Senhor. É a guerra que vamos vencer. Jeová não perde batalha. Vamos juntos. O Senhor olha para eles e diz, Gideão, quer ver como eu conheço o povo? Grita aí. Quem for medroso e tímido, covarde, volte. Só num grito, 22 mil. 10 mil ficaram. Gideão disse, bom, pelo menos tem 10 mil. O Senhor disse, está pouco, está muito. Sabe o que acontece? Olhe para mim, irmão. Gideão, para que esse povo não diga depois
Os primeiros, olhem para mim, eram medrosos, tímidos e covardes. Deus não trabalha com medroso. Deus não trabalha com tímido. Deus não trabalha com covarde. A Bíblia diz, olhe, leia em Apocalipse, ficarão de fora os tímidos. Deus trabalha com quem se levanta e em meio a tanto problema financeiro, ele ainda está gritando, Jeová tem o controle, ele fará, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. A segunda foi exatamente aqueles que não estavam preparados. Para que esse povo não diga que foi a mão deles que fez. Bota para beber água, botou para beber água, 9.700 bebe água de forma errada. Tira, ficou só 300. Só isso não tem problema, é com 300 que eu vou fazer a obra. E o fez porque o Senhor faz. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas tem gente que só quer por causa de fama, por causa de honra. Não, irmãos, olhem para mim mais uma vez. Sim, eu disse isso domingo passado e repito. Eu creio em nome do Senhor Jesus que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos contarão. Meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô, minha bisavó trabalhou para o Senhor e ajudou a erguer o templo da família. A glória seja dada ao nome do Senhor. Mas a honra é para o Senhor, a glória é para o Senhor. Aleluia! Aleluia! Esdras tinha uma grande motivação, irmãos. Reconstruir aquilo que havia sido destruído. Melhorar ainda mais a casa de Deus, o povo da casa de Deus. O culto a Deus precisava ser restabelecido. O povo estava novamente perdendo o rumo. Homens casando com mulheres estranhas. A mistura começava a ocorrer novamente. Deus diz, vai lá, eu vou te usar. O meu templo é lugar de santidade. A minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. A minha presença habita continuadamente naquela casa. Vai lá, Esdras, eu vou te usar. E Esdras dispõe o coração para uma missão que não era simples, para uma missão que não era fácil, para uma missão que era muito complicada. Mas havia disposição de coração. Disposição gera renovação de força, irmãos. Olhe para mim, se você for ler, eu disse, lembra que eu fui dizendo para você, guarde isso, guarde aquilo. Você vai ver que de quando ele sai da Babilônia até chegar no local, ele leva 4 meses. 4 meses. 4 meses. Mas não desanimou, mas não desistiu, mas não perdeu a fé, mas não se embaraçou no caminho, mas não perdeu o alvo. 4 meses se passaram, mas era 4 meses dizendo, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou fazer a obra do Senhor. 4 meses caminhando e o Senhor renovando as forças dele. Eu quero dizer que nesse tempo de construção do templo da família, o Senhor vai renovar a força do seu povo. Eu quero dizer que nesse tempo de construção do templo da família, o Senhor vai curar as tuas enfermidades. Eu quero dizer que nesse tempo de construção do templo da família, o versículo da palavra de Deus se cumprirá cada vez mais na nossa vida. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia, correrão e não se cansarão. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Deus tem força para todo aquele que se envolver nessa obra, irmãos. Disposição gera perfeita comunhão. Se você for olhar, está escrito, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Irmãos, olhem para mim. Quando nós dispomos o coração, querido, Deus vem até nós, irmã Miriam Pulga. Deus vem até nós. Mamed, Raquel. Quando nós dispomos o coração, irmãos, quanto mais dispomos o coração para Deus, mais Ele se dispõe para nós. Preste atenção uma coisa, esse será um tempo em que você experimentará uma comunhão com Deus, como nunca antes experimentou. Como Esdras dispõe o seu coração, a Bíblia diz, a boa mão do Senhor estava sobre ele. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo, não tenha vergonha, levante a mão. Quem não é batizado com o Espírito Santo, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Dispõe o teu coração, busca Deus, meu irmão, crê na promessa. E o Espírito de Deus te encherá. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Quando Deus ouvir do céu a voz do servo, da voz da serva, do servo, com o coração disposto, o Senhor responderá. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Vamos orar mais, mas vamos orar com o coração disposto. Orar sem fazer não adianta, irmãos. Orar sem crer não adianta, irmãos. Orar prometendo e não fazendo não adianta, irmãos. Orar com medo de assumir compromisso com Deus não adianta, irmãos. Todo aquele que dispõe o coração, Deus se aproxima dele. Eu já disse isso. Você quer ver milagre? Dependa de um milagre, porque você tem um Deus que realiza milagres. Glória seja dada ao nome do Senhor. Disposição gera comunhão que conduz à liberalidade ou à liberação. Se você for ler, a Bíblia diz assim: segundo a boa mão do seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto ele pedira. Meu Deus do céu. Você leu comigo, eu disse, preste atenção nisso. Você prestou atenção mesmo, você sabe do que eu estou falando agora. O rei disse, olha, Êxodo, vai lá, rapaz. Tira do tesouro da casa do rei tudo que tu precisa. E eu vou dar uma ordem por onde tu passar, que as pessoas abram os tesouros para ti. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Tem gente lutando aqui. Aí eu vou passar fome, eu vou passar necessidade. Se eu for contribuir, eu não sei. Eu não vou... pastor, eu não vou colocar meu nome lá, porque se eu não honrar o quê, irmãos? É do tesouro do rei que vem, rapaz. É do tesouro do rei. A casa que você tem vem do tesouro do rei. O carro que você tem vem do tesouro do rei. O dinheiro para pagar o ônibus vem do tesouro do rei. O dinheiro para comprar pão vem do tesouro do rei. O dinheiro para comprar roupa vem do tesouro do rei. O dinheiro para o sapato vem do tesouro do rei. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. É o rei. É do tesouro do rei. Quando há comunhão, quando há disposição à comunhão, quando há comunhão, há liberalidade, há liberação, irmãos. Então não saia daqui hoje sem assumir o seu compromisso com Deus. Não saia. Disposição. Disposição é fruto de preparação. A Bíblia diz, porque ele já tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Irmãos, olha para mim aqui. Eu vou dar um conselho para a gente construir aqui. Começa a ler mais a Bíblia. Tem crente do lado de fora. Eu vou perguntar. Quantos aqui já leram a Bíblia todinha pelo menos uma vez? Não levanta a mão para mim não... Obrigado. Quantos aqui não leram a Bíblia todinha nenhuma vez? Não precisa nem levantar a mão. Irmão, disposição vem exatamente disso, queridos. E disposição vem de pré-disposição. Disposição é fruto de preparação. Ele já tinha preparado o seu coração para buscar a lei de Deus. Não é ler a Bíblia por ler a Bíblia. Não é ficar nessa, Deus fala comigo. Eu vou abrir meus olhos, fechar meus olhos. E quando eu abrir, eu cutuco no meio da Bíblia, na página que der, vai falar comigo. Pá! Judas morreu enforcado. Meu Jesus! Senhor, não brinca. De novo, fechar meus olhos. Vai falar comigo, virou a página, tá? Tô! Vai tu e faz o mesmo. Olha para mim aqui, irmãos. Nós temos que entender isso, igreja do Senhor Jesus. Disposição é fruto de preparação. Êxodo preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor. Hoje, no começo desse culto, eu estava nessa cadeira dizendo, Senhor, me ajuda a orar mais, Senhor. Eu preciso orar mais, Senhor. Eu não estou orando como preciso orar. Irmão, coração é coração, coração te engana, rapaz. Coração te leva para longe da igreja, para mudar, para sair da tenda. Coração te leva para se aborrecer com o pastor Leonai. Coração leva para murmurar, como tinha alguém no culto passado murmurando. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. O nosso coração vai obedecer a palavra. Disposição é fruto da obediência e da resignação, rapaz. A Bíblia diz que ele buscou a lei do Senhor para cumprir. Não foi para ficar ensinando os outros somente. Não foi para dizer que sabe a Bíblia, que já leu a Bíblia todinha. O inferno está cheio de ouvintes da palavra. Cheio de ouvintes da palavra.
que viveram anos e anos nos bancos da igreja, só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo, e achavam bonito, e davam glória a Deus, mas nunca cumpriram. E eu afirmo, Jesus vai voltar, e eles vão ficar. Disposição é fruto de instrução, aí está. O que instrui muda ao investir sobre a vida do próximo. Ele aprende, compartilha com ele, é o que ele ia fazer lá. Agora o que é instruído muda pelo conhecimento da verdade. Disposição produz testificação. Olha o que o rei diz: escriba da lei do Deus do céu. O rei fala sobre Esdras. Escriba da lei do Deus do céu. Misericórdia. Ei, irmãos, olhem para mim aqui. Um ímpio. Era um ímpio. Dizendo, escriba da lei do Deus do céu. De que as pessoas vão te chamar nessa Constituição agora? Chamar de quê? De tímido? De medroso? De covarde? De fugitivo como Jonas? De mentiroso como Ananias e Safira? Ou vão te chamar servo do Deus dos céus? Serva do Deus dos céus. Rapaz, se a disposição de coração dá para Esdras falar o coração de um rei ímpio, e ele dizer assim, os meus tesouros estão à disposição, você imagina o que Deus fará através da tua palavra, se tu dispuseres o teu coração e falar o coração das outras pessoas. Disposição redunda em adoração. Esdras 7:27, bendito. Revelação, que tal inspirou o coração do rei. Olha o que ele diz aqui, bendito é o Senhor que inspirou o coração do rei. Irmãos, presta atenção, disposição redunda em adoração, e adoração verdadeira. Não foi o pastor Leonai que construiu, não foi o pastor Elias que construiu, não foi o pastor Nonato que construiu, não foi o pastor Rinaldo que construiu, não fomos nós. Quem construiu foi o rei que enviou do céu o necessário para a construção. Quando nós não temos disposição, a gente fica assim, com medo, parado, não assina uma ficha, não diz que vai contribuir, fica recluso, ainda fica falando do pastor às vezes, mas quando nós dispomos o coração, o entendimento vem. Foi Ele, o Deus dos céus, que fez todas essas coisas. Olhe para mim aqui, quem está te mantendo de pé até agora é você? Peraí, você não entendeu a pergunta, vou perguntar de novo. Quem está te mantendo de pé, respirando até agora é você mesmo? Por que você acha difícil que Deus te use para você contribuir com isso? Se o mais importante Deus faz, te deixando viver. Por que você acha que está na tenda da família num momento como esse? Para que você pule e vá para outra igreja? Para que você mude de pensamento? Para que você diga, nunca posso? Ou Deus te chamou para dizer, você não viu ainda o que eu posso fazer? Dispõe o teu coração e eu vou fazer milagres e maravilhas através de ti. Glória seja dada ao nome do Senhor. E você me adorará. Você testificará. Foi o Deus do céu que moveu o coração do rei. Suplantação para ornarmos a casa do Senhor. Está lá no final, olha só que coisa linda. Gente, eu já estou sonhando. Como é que nós vamos ornar o novo templo? Mulheres que aqui estão, se preparem. Porque nós vamos fazer aqui o concurso de quem ajusta melhor a ornamentação do novo templo. Homens, se preparem, nós vamos pegar a escada. As mulheres vão dizendo, bota esse negócio aqui, a gente vai lá. Nós vamos fazer um culto para ornar a casa de Deus. E será a melhor ornamentação que nós pudermos. Em nome do Senhor Jesus, irmãos. Disposição de coração, rapaz. É o que Deus precisa.